Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aos vídeos de luthieria gratuito, nós vamos falar hoje sobre o passo 5. Passo 5, nós vamos colar os trastes ou trastos soltos do instrumento. Algumas vezes os instrumentos vêm da própria fábrica soltos, sem colagem. Os fabricantes apenas inserem o traste com um martelo de borracha ou de plástico, ou fazem uma pressão para eles encaixar, mas não tem aquele cuidado de colar todos os trastes, de passar uma cola antes de colocar o traste. Então isto vai ocasionar alguns efeitos indesejáveis no instrumento. Então às vezes eles vêm de fábrica soltos, às vezes eles acabam se soltando com o uso, porque embora a gente não perceba, quando nós tocamos um acorde, uma escala, fazemos algum trabalho de música, o braço do instrumento ele vai vibrar junto com as cordas também. Ele vai se movimentar, às vezes você coloca uma emoção maior, você puxa o braço para trás, às vezes ele vai para frente. Então o braço se movimenta, fica se movimentando com a ação das cordas, com a vibração das cordas, e com você está tocando ele também apertando e soltando ali, e com a umidade do ar também pode ocasionar a solta desses traços. Então ele pode vir de fábrica solto, ele pode soltar com o tempo também. Às vezes ele pode ter até vindo da fábrica colado, mas a cola com o tempo vai ressecar e vai soltar o traste. E com esse movimento que o braço faz, para frente, para trás, vai ocasionar a soltura dos trastes. E ele pode soltar, como eu falei, com o uso também. Então nós precisamos recolar esses trastes. Com os trastes soltos, isso pode ocasionar pelo menos dois efeitos indesejáveis. Primeiro efeito, acontecer vibrações indesejáveis. Se o traste estiver muito solto e se tiver vários trastes soltos, pode fazer uma vibração que você não queira, e o traste pode também subir e ficar mais alto que os outros. O segundo efeito indesejado é o traste absorver a vibração das cordas. E esse, para mim, eu acho que é um dos piores efeitos que pode acontecer. Então, um exemplo que nós podemos dar aqui. Vamos imaginar a nota Lá, que ela tem 440 Hz. Ou seja, 440 Hz ou 440 vibrações por segundo. Então, vamos imaginar que aqui seja os 440 Hz. Mas uma corda não produz só esses 440 Hz limpo. Ele vai produzir também uma coisa que nós chamamos de harmônicos, ou seja, vai produzir frequências mais altas aqui, depois frequências mais altas ainda e mais altas ainda. Isso aqui são os harmônicos, ou seja, além da frequência fundamental do 440 Hz, ela vai ter uma frequência que é o dobro, depois o triplo, depois o quádruplo, enfim, são chamados harmônicos. É isso que dá o timbre do instrumento que você está tocando. Diferentes tipos de harmônicos, não é? Vai te dar sons diferentes, falando de uma forma bem simples. Então veja bem, se nós tivermos traste solto no braço do instrumento, você faz a frequência fundamental, toca a nota Lá, mas o traste que estiver solto pode ser que ele vibre com alguma frequência aqui harmônica ou que ele absorva alguma frequência harmônica aqui. Nos dois casos, vamos perder o brilho
da nota, vamos perder os harmônicos, vamos perder um pouco da característica do instrumento. Ele vai ficar um som meio opaco, um som apagado. Então, se você tem um traste solto, pode ser que ele absorva algum harmônico. Se tiver vários trastes soltos, vai acumulando essa absorção dos harmônicos e o som da guitarra vai ficando opaco, apagado, sem brilho, não é? Então, para que nós evitemos esse problema, vamos precisar colar todos os trastes e recolar todos aqueles que estão soltos para que ele não vibre e roube o som do instrumento. Isso acontece nos instrumentos elétricos e principalmente nos instrumentos acústicos. Ao longo do braço vai se roubando todos os harmônicos, chega lá no cavalete, nós vamos ter perca de harmônicos, perca da nota no decorrer do braço. Um outro exemplo bem visível ou audível do traste solto é isso aqui. Olha, aqui o som está um, aqui o som está outro, mais grave. Aqui já está bem agudo, ou seja, está bem colado. Aqui no meio já está solto o traste. E aqui na ponta está colado. Aqui está razoável, mas aqui está solto. Olha como esse aqui está muito agudo. Quanto mais agudo, significa que ele está bem colado. Esse aqui já está um som diferente. Esse está muito solto, ó, principalmente aqui no meio. Aqui eu vou marcar aqui para saber que esse traste está ruim. E esse primeiro nós vamos colar. Vamos colar ele também. Então o que eu faço? Eu pego uma lâmina de estilete, passo a parte cortante embaixo do traste, depois eu passo a parte mais grossa também para levantar um pouquinho o traste. Muito bem. Aí eu vou pegar uma super cola. Você pode pegar uma super cola que tem um biquinho pequeno. E nós vamos virar esse braço. E vamos colocar um pouquinho de cola aqui na ponta. Vamos colocar uma gotinha e deixar ela descer. Aí, ó, coloquei umas 3 gotas. 4. Vou limpar aqui o excesso de cola. Vocês viram que eu passei o pano daqui para cima, não daqui para baixo, porque se eu passar daqui para baixo, pode ser que eu traga a cola para cá, eu vou sujar o instrumento, depois vai ficar ruim para tirar. Então eu passo sempre favorecendo o movimento aqui. Aí vou apertar aqui com o próprio martelo de plástico, de borracha, e aguardar 30 segundos para que a cola seque. Agora vamos dar uma pequena batida aqui para ele assentar melhor. E vamos testar para ver se ele mudou o som. Aí, o som está bem agudo. Agora aqui ficou mais agudo do que aqui. Ou seja, aqui também está solto. Vamos colar aqui também. Olha, passo a parte fina, levanto só um pouquinho e vou colocar a cola. Vou virar. Normalmente eu faço dos dois lados. Passo o pano para cá, limpo aqui o excesso de cola que vazou aqui e vou apertar durante 30 segundos. Aí, foi 30 segundos. Dá uma batidinha. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha.
bem agudo. Ou seja, todo o trasto está colado. Um formãozinho afiadinho, faço uma limpeza aqui da cola dos lados, com cuidado para não estragar a escala. Depois eu vou hidratar novamente. Então está colado. Nós vamos fazer isso, ó, com todos os trastes. Esse aqui está solto no meio. Então novamente nós vamos fazer aquele procedimento que eu já mostrei. Vamos colocar cola aqui. E vamos deixar ela penetrar um pouco por baixo. E já preparamos um paninho para limpar ali o excesso. Limpamos o excesso. Vamos apertar durante 30 segundos. Vamos dar uma batidinha nele. Vamos ver. Olha aí. Agora aqui no meio já está colado. Ok? No caso dessa escala escura, às vezes vai ficar um pouco de marca aqui da cola, mesmo que nós limpamos. Mas às vezes eu passo depois uma lâmina em todas as casas, uma lâmina bem afiadinha, sem dente, sem rebarba. Eu passo em todas as casas para limpar a cola antes de hidratar novamente. Há casos, gente, que um ou dois trastes vão estar soltos por toda a escala. E há casos que todos os trastos vão estar soltos. Você vai precisar colar todos. Todas as pontas, de um lado, do outro, às vezes no meio. Às vezes quando você injeta a cola aqui, ela consegue penetrar até o meio, né? E aí você não precisa colar o centro, porque o centro já vai vir colado. Mas às vezes ela não consegue penetrar muito e você vai ter que colar o centro do traste, né? Mas precisa colar todos, gente. Colar todos. Você vai sentir a diferença do som se você fizer isso. Você vai ganhar muito brilho e vai ganhar muitos harmônicos nesse caso. Já peguei instrumentos que estavam todos os trastes descolados. Já peguei alguns também que todos colados. Quando o fabricante é bom, ele já tem uma cola debaixo dos trastes, tá? Para colar, então você vai ter duas opções. Nesse caso, não dá para injetar a cola debaixo mesmo, do jeito que a gente queria. Senão nós teríamos que retirar o traste e colocar a cola certa. Qual que é a cola certa? Que eu acho que é a mais certa hoje. Seria a cola Titebond. O mais certo, eu creio que seria, e mais acessível seria usar a Titebond. Mas aí no caso, se você tirar o traste para você injetar por baixo, ou quando você for construir um braço, ou quando você for trocar os trastes de uma guitarra que você tiver que retirar o antigo, use para colar a Titebond. Aí você vai ter que deixar colando de um dia para o outro. Mas o pessoal que fabrica instrumentos clássicos, violão clássico, etc., eles usam uma cola chamada Hide Bond, ou Hide Glue, que é uma cola invisível, né? Ou senão eles usam uma cola chamada cola peixe, que é uma cola feita com a proteína da pele do peixe. Eu já fiz uma vez, né? Comprei um peixe, tirei a pele e fiz a proteína. Da proteína eu fiz a cola chamada cola peixe. É uma cola muito boa que a gente injeta aqui com uma seringa debaixo de cada traste, e ela seca, ela fica muito fixa, muito boa. Mas no nosso caso, para facilitar, se você tiver que recolocar todos os trastes, use a Titebond.
Se você não for tirar o traste, tente injetar então uma super cola, usando esse tubinho que é bem fininho a ponta, para você injetar a cola aqui em cada traste que precisar. Lembrando que evite deixar escorrer cola para a parte de baixo do braço, ou escorrer cola muito na escala. Nesse caso aqui, se escorrer cola aqui, ainda tem a chance de vir com a lâmina e raspar, e limpar e hidratar novamente. Mas no caso de escalas invernizadas, já fica mais difícil para limpar, então o cuidado deve ser dobrado. Nesse caso, essa escala aqui, eu vou trocar os trastes. Só que eu não vou usar então a super cola, eu vou usar a Tite Bond injetada para colar esses trastes. Eu fiz um pequeno mecanismo para injetar cola, no caso, se eu for trocar os trastes. Isso aí eu vou estar mostrando num vídeo à parte, onde eu ensino a troca dos trastes. Mas só para adiantar um pouco agora, eu peguei a ponta de uma lapiseira 05, tirei essa ponta lá da lapiseira e encaixei no biquinho aqui do tubinho. Pode ser de pirona, algum tubinho de remédio que tenha esse conta-gotas aqui. Eu coloquei aqui a ponta e aqui vai me sair a cola que eu preciso para colar o traste. No caso aqui vai ter que sair uma cola sujinha primeiro, depois vai vir Então eu passo isso aqui dentro lá da cavidade do traste, tá vendo? E coloco o traste por cima. Ou você pode usar uma seringa de injeção, acho que deve ter 3 ml. 3 ml. Essa aqui já está gasta. Você vai colocar na cavidade do traste, vai injetar a cola antes de colocar o traste. Então você pode usar uma seringa de injeção de 3 ml mais ou menos. Essa aqui já está descartável, eu já vou jogar fora, mas podemos usar assim também. Então, esse é o final do passo 5, a colagem de todos os trastes. Tenha paciência, às vezes vai demorar 2 horas para colar todos os trastes. Se todos estiverem soltos, é 2 horas, mas tenha paciência, cole todos os trastes, principalmente se for a primeira manutenção do cliente, porque nas próximas você já vai ter menos trabalho também, ok? Então esse foi o passo 5. Para mais informações, você vai ter na apostila. Adquira a apostila. Como você faz isso, está descrito aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, até a próxima aula.